Olá, meu nome é Wellington Marzano, estamos aqui em Matemática em um minutinho. Falaremos hoje de sólidos geométricos e planificações. Faremos uma revisão. Vamos lá. Sólidos poliedros e não poliedros. Poliedros, não poliedros. Poliedros são formados por figuras planas. Exemplo, o cubo, a pirâmide, o prisma de base quadrangular e o prisma de base triangular. Os não poliedros, a esfera, o cone e o cilindro. Então, os poliedros são formados apenas por superfícies planas e os não poliedros são formados por superfícies planas e curvas ou apenas por superfícies curvas. Então, nós temos que ter muita atenção. Essas que têm superfícies curvas, igual a esfera, o esfera aí marrom, o cone amarelo e o cilindro verde, são não poliedros. E os poliedros são de azul, o cubo, de alaranjado, a pirâmide, de rosa, o prisma de base quadrangular, de amarelo, o prisma de base triangular, são os poliedros. Quem sou eu? Tenho 10 vértices, 15 arestas e 7 faces. Observe, este é um prisma. Por que prisma? Todo prisma tem a base inferior, que aí é um pentágono, igual à base superior e paralela, que também é um pentágono. Então é chamado prisma pentagonal ou prisma de base pentagonal. Quem sou eu? Tenho 12 vértices, 18 arestas e 8 faces. Olha a figura. Ela tem uma base hexagonal inferior e uma base superior hexágono e as faces laterais são retângulos. Esse é um prisma, porque a base inferior é igual à base superior. E nós temos então um prisma hexagonal ou um prisma de base hexagonal. Quem sou eu? Tenho 6 vértices, 9 arestas e 5 faces. Que figura é essa? Tem um triângulo na base inferior e um triângulo na base superior, iguais, paralelos. Portanto, é um prisma triangular ou um prisma de base triangular. E as laterais deles, as faces laterais, são retângulos, retangulares. Quem sou eu? Sou formado apenas por uma superfície curva. Este é a esfera. Quem sou eu? Tenho 6 vértices, 10 arestas e 6 faces. Muito pirâmide de base pentagonal. Tem apenas uma base, o pentágono. Em cima, uma ponta. As faces laterais são triângulos. Que figura é essa? Pirâmide pentagonal ou pirâmide de base pentagonal. Quem sou eu? Tenho um vértice, uma base, não tenho arestas. Este é o cone. Quem sou eu? Tenho 2 bases, uma superfície curva. As bases são iguais, é um círculo na base inferior, um círculo na base superior, tá? E a superfície curva. Então, que figura é essa? O cilindro. Vamos falar agora um pouquinho de planificações de sólidos geométricos. Planificação. O que seria uma planificação? É quando você usa as figuras planas, os retângulos, os círculos, né, para poder montar uma figura, ou quando você desmonta essa figura, coloca num plano. O que seria? Eu sou a planificação de que sólido geométrico? Né? Formado por 4 mais 2 quadrados, 6 quadrados. Então, se eu fechar essa figura, que sólido geométrico nós vamos obter? Nós vamos obter o cubo. Tá? E essa planificação, que sólido geométrico é? Observe que também temos 4 quadrados mais 2
6 formam também outra planificação do cubo. Então, uma figura geométrica pode ter mais de uma planificação. E eu sou a planificação de quem? Observe, tem 2 pentágonos e 5 retângulos. É o quê? Um prisma de base pentagonal ou um prisma pentagonal. E eu sou a planificação de que sólido geométrico? Tem apenas um hexágono e 6 triângulos, uma pirâmide de base hexagonal. Eu sou a planificação de que sólido geométrico? Observe, eu tenho um retângulo e 2 círculos. Esse retângulo vai formar minha superfície curva, então esse vai ser o nosso cilindro. Eu sou a superfície de que sólido geométrico? Tem um círculo, apenas um círculo, e um setor circular. Que figura é essa? Essa figura é um cone. É a planificação do cone. Na primeira coluna da tabela estão representados 2 sólidos geométricos diferentes. Observe, representação do sólido. Nome do sólido, cubo. Polígono das faces do sólido geométrico são quadrados, 6 quadrados, 4 laterais, um da base inferior e um da base superior. Que sólido geométrico é esse? Esse é um prisma quadrangular ou paralelepípedo quadrangular, ou prisma de base quadrangular. Ele é formado por quê? 2 quadrados, que formam a base inferior e a base superior, mais 2 retângulos, mais 2 retângulos, ou seja, 4 retângulos. 2 quadrados e 4 retângulos. Que representação do sólido geométrico é esse? Esse também é um prisma de base triangular, ou um prisma triangular. Ele é formado por 3 retângulos, que formam as faces laterais, mais 2 triângulos, que formam as bases inferior e a base superior. Que figura é essa? Uma pirâmide de base triangular. Uma pirâmide triangular. Ela é formada por 3 triângulos laterais, mais um triângulo da base. Que sólido geométrico é esse? Esse é um não poliedro, é o nosso cilindro. Ele é formado por 2 círculos, tá? E a superfície curva, que ao ser planificada, dá um retângulo. Que sólido geométrico é esse? Esse é um cone. Ele é formado por um círculo, né? E um setor circular, mas aqui não mostramos. Então, por hoje é só. Obrigado a todos. Até a próxima em matemática em 1 minutinho.